amigos, sejam bem-vindos ao podcast Viver de Academia. Aqui você encontra informação, conhecimento e estratégia para o seu negócio no país inteiro. E hoje eu tenho 3 feras aqui comigo, né? Todos ligados à atividade física, né? Hoje, um dos convidados é o nosso deputado Martins Machado, um dos maiores apoiadores, não só do fitness, mas também da prática desportiva no DF, né? Tiago Carlos, né? Que é profissional de educação física, tá no CREF e também é empresário, tem um estúdio, né? E também o Daniel Cavalcante, né? Que tem 2 unidades lá também no Gama. educador físico também, né? Educador físico. E hoje vai ser um bate-papo muito Tem bacana. que falar da aqui. altura dele. Qual a sua altura? 94. 1,94. Já É. Ele está de sentado aqui. Talvez você que está nos assistindo pensa que está, né? Todo mundo igual, né? Tudo igual, mas não é bem assim, não. Chega a Tem ficar de pelo menos pé. meio metro a mais do que qualquer um aqui, né, cara? Mas vamos lá. Começar. Deputado, você é um dos grandes apoiadores, né, da prática de atividades físicas, não só em academias, mas também futebol, judô, né, esportes. Queria que você falasse um pouquinho a importância do esporte, né, para tirar as pessoas da rua, das drogas. Fala um pouquinho desse seu trabalho. Bom, nós primeiro agradecer o convite, tá? Prazer. E a gente sabe que seu público é um público diferenciado, né? Tem uma visão diferente em relação ao exercício do corpo, a cuidar do corpo. Mas eu concentro 70%, 80% das minhas emendas tudo no esporte. Por que eu faço isso? Por aquilo que o esporte oferece. Tem gente que pensa que esporte é só competição, um vence, outro perde. Não. Existe todo um processo de preparação, de regras, de disciplina. E o que eu percebi? Que tantos professores do esporte coletivo, vamos imaginar aqui que de artes marciais, existem os mestres, existe o lado da educação. A educação caminha com o esporte. Então, no esporte se aprende honra, se aprende disciplina, dedicação, superação. Muitos são curados emocionalmente através do esporte. Então, por isso a gente apoia. E quando chega o trabalho na ponta, na comunidade, nós temos muitos jovens ociosos que precisam de uma ocupação. E quando chega até ele um projeto para ele participar, para ele se envolver, para ele entrar no projeto ali, ocupa, fortalece seu físico, mas tem alguém ensinando que tem que respeitar. Aí vem um educador, né, que acaba trabalhando quando é jovem, principalmente quando é jovem, na formação do caráter. E o esporte se estende a toda a faixa etária de idade, quando nós apoiamos. Desde crianças aí de 3 a 7 anos, depois de 7 a 14, de 14 a 21, 21 a 30, depois chega até na terceira idade e vai embora. E você tem um projeto de terceira idade? Temos vários projetos de terceira idade. Então, o esporte, ele é importantíssimo, é uma ferramenta de inclusão social, é uma ferramenta de transformação de vida que a gente não tem como abandonar. Muito bom, muito bom. E aí, você falou uma coisa importante que é formação do caráter, né? E eu queria aproveitar aqui, né, o Daniel, que é um empresário, profissional de educação física, e tem uma história nisso. Ele foi atleta, né, profissional de futebol. Fala um pouquinho, linkando nessa importância do esporte na sua vida para você ser o que você é hoje. Então, boa tarde, né? Prazer, satisfação enorme estar aqui com vocês. O que o deputado falou é pura verdade. Porque eu saí de casa muito cedo, né? Saí com uns 12, 13 anos, aí fui jogar futebol, aquele sonho que todos nós temos, né? Jogar futebol, de ajudar a família, aquela coisa toda, ficar rico, comprar casa pra mãe. E aí a gente fui fazer peneira em São Paulo, fui pra Portuguesa naquela época, aí fui aprovado, morei debaixo de arquibancada. E o esporte que me distanciou, né? Do mundo da marginalidade, da criminalidade, enfim, muitos colegas meus, quem não foi pro crime tá preso ou morreu, né? Então, assim, o esporte, ele... Foi o que o deputado falou, ele disciplina a gente, né? Distancia das coisas erradas, né? Querendo ou não, fortalece bastante a questão da hierarquia, do respeito, né?
é sempre bem enfatizado. Então, assim, eu dou graças a Deus pelo futebol na minha vida, porque através do futebol que eu conheci muita gente, né? E Conheci vários lugares. Tô vendo essa história aqui. Você chegou a jogar na Europa? Eu joguei na Alemanha, fui pra Alemanha com 16 anos, fui pro Stuttgart, né? Daí fui pra Croácia, fiquei 3 anos, morei em Zagreb, morei no Kuwait, morei na Alemanha, rodei o mundo inteiro. Cara, eu tive na Croácia ano passado. É, Que lugar país lindo, maravilhoso. sensacional. O que é aquilo, É cara? mesmo. Lindo, É coisa um dos lugares mais lindos do mundo. No verão, então, é sensacional. Zada, Split, Dubrovnik, lugar Qual a lindo. sua posição no futebol? Zagueiro. Zagueirão. Zagueiro. Ó, passar Joguei pro zagueirão 3 de anos. 94. Eu joguei 13 A anos bola profissional. passa, Né? mas o jogador fica. E assim, eu era muito grande, né? Zagueiro tem que ser grande, zagueiro e goleiro, né? E aí eu com 16 anos já era grandão, pô. Então os caras, todo mundo já. Aí, mas naquela época eu acho que o frio, cheguei na Alemanha no inverno. E assim, naquela época não tinha depressão, não tinha internet, então eu tava muito triste e senti bastante, né? Então acho que foi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida, mas assim, não soube aproveitar. Assim, não tinha pai também, não tinha ninguém próximo. Talvez não tinha cabeça também. Não tinha né, cara? cabeça. Aí você pega o inverno daquele, moleque de 16 anos, nunca tinha saído de casa, não tinha instrução. Falava com a família uma vez no mês, 2 vezes no mês, assim. Era tudo muito difícil naquela época, né? Hoje não, hoje o cara liga aqui, conversa, né? Então, assim, hoje tá tudo mais simples, tudo mais prático, né? Mas Deus foi bom todo o tempo, só agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive, conheci, né? De onde que eu vim, o que eu tenho hoje, é só gratidão, né? Pois é, e tem uma história aí que você morou uns dias debaixo do arquibancada. É porque o que que acontece? Nos grandes clubes do Brasil, o alojamento é debaixo da arquibancada, né? Assim, pouca gente sabe, mas assim, tem um estádio e debaixo da arquibancada tem meio que é o restaurante, é o alojamento, né? O refeitório. É na tua casa. Lá é a casa dos atletas, né? No Juventude também, quando eu estive lá no Sul, lá em Caxias do Sul também é assim. Então, assim, a galera mora ali, a molecada juvenil, infantil, mora ali mesmo. Aí quando o cara vai ficando júnior e começa a ganhar um dinheirinho, aí vai alugar alguma coisa, já sai, né? Então foi o esporte que te fez Foi, crescer. pô, o esporte foi fundamental, assim. Eu tenho colegas que já morreram, outros estão presos, né? Enfim, que foram pro caminho errado. E graças a Deus eu conto com muita... Graças a Deus nunca ralei mão em droga, né? E Deus me separou Aí, ó, e o que o deputado falou. Deus me separou dessa... Porque o esporte, ele te disciplina, né? E aí, meu irmão, não tem como. Ou você treina, aí você não pode beber, você não pode perder noite de sono, te distancia de tudo que não presta. Aí com Legal, 16 a anos fui pra importância aí. fora tal, e é o que o deputado sempre apoia a gente, apoia nossas corridas também. O deputado é um cara que sempre tem fortalecido o esporte mesmo. Isso eu sou prova viva aí. Legal. E agora vou falar um pouquinho com o Thiago. Thiago, e você também está envolvido, né? Profissional de educação física, empresário, está lá no CREF ajudando, né? Até na criação das leis, né? E fala um pouquinho dessa importância também. Claro, aí agora eu já entendi por que não dei certo no futebol, porque eu era zagueiro, 1,70. Agora eu entendi, porque na primeira peneira eu já fui... Não era mas porque era esse perna de tem- pau, não. já fui dispensado. Mas qualidade, cara, quando tem qualidade segura, seja seu. Olha só, viu? O Romário é baixinho, cara. Mas o Romário É é atacante. atacante, é zagueiro. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, viu, Fábio Martins, nosso colega de profissão também. E, assim, falaram já tudo aqui, né, Fábio? A importância do esporte, e eu tenho muito prazer de estar à frente hoje do CREF, lá como conselheiro, justamente para a gente difundir isso, viu, ô Martins? E você sabe que esse trabalho que você faz, Martins, hoje o Distrito Federal é uma das regiões que mais se praticam atividade física na região, no Brasil, não é verdade, Fábio? Então, proporcionalmente, o Distrito Federal ele tem uma grande quantidade de pessoas praticando atividade física em relação a outros estados, e a gente acredita que devido a esse trabalho, a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer, né? A gente tem aí mais de 90% da população brasileira que não está fazendo uma atividade física, mas esse trabalho que você faz, deputado, que o CREF faz, que o Fábio faz isso incessantemente, a gente tem certeza que a gente consegue colocar o Distrito Federal como sendo o lugar com menos sedentarismo e, consequentemente, com mais qualidade de vida e justamente nesse trabalho de trabalhar o esporte, o exercício físico, a comunidade, todos como um todo. Não é verdade, Fábio? É verdade. E aí você está lá no CREF, eu tenho uns dados que aí você vai confirmar. 1.600 academias em Brasília hoje? Exatamente. E 16 mil profissionais de educação física atualmente. Atuante. E hoje a gente acredita que no Brasil, próximo de 10% da população brasileira está matriculada numa academia. Brasília está acima dessa média nacional. É o maior percentual, que a gente chama de índice de penetração, a quantidade de pessoas matriculadas numa academia. Isso é fruto disso, né? E aí eu queria aproveitar aqui, eu
criei né, um texto para cada um de vocês. Eu queria começar aqui com o Martins, que é o seguinte: 58 anos, casado há 32, já é uma vitória, né? Porque hoje em dia as coisas não são fáceis, não. Radialista, estudante de ciências políticas, deputado distrital, eleito em 2018 com a maior votação, reeleito em 2022. Você é presidente hoje da Frente Parlamentar do Esporte, né? E à frente dos idosos. 38 leis sancionadas, né? E o maior destinator de recursos para o esporte do Distrito Federal. Parabéns, deputado. Fala um pouquinho disso para nós. Bom, primeiro eu quero comentar sobre as importâncias da academia, né? Porque eu vou falar por mim, isso já... Só o resultado, eu fiz agora, semana passada, um check-up. E o que eu faço? O que eu pratico de esporte? Eu não tenho tempo. Então eu faço esteira, ou então pedalo ali e mais nada. Mas faz mesmo? Faço. Tô fazendo Em casa, eu faço. né? Tanto é, em casa. Tanto é que quando eu faço aqueles exames de esteira no cardiologista, Vai bem. Ele dá vou bom. bem. E eu vi que você correu a corrida agora, se né? Corri 2 É isso. quilômetros. Deu para correr 2 quilômetros ali, depois eu tinha que fazer algumas matérias e tal, entendeu? Mas corri 2 Correria, quilômetros. né? Só que, o que acontece com a idade? Você vai perdendo um pouco de músculo. Então, o que eu fui cobrado? Fui cobrado que tem que ter também, não é só a Musculação. esteira, não. Porque na esteira eu vou bem. Se eles não O mandar aeróbico tá parar, eu vou até o fim. Não, Deus, é o suficiente. E dá o resultado como se fosse tudo uma muito nota, bem. Mas você perde, às vezes, massa magra, entendeu? E então, não tem jeito. Gordura no fígado. Então, eu não consigo tirar essa gordura do fígado. E todos eles falam, tem que entrar numa academia. Tem que praticar Que dia? musculação. Que dia? Aqui nós vamos resolver esse problema agora. Mas olha só, vamos analisar. Para quem tem condição de pagar uma academia e não faz, isso é ruim. Porque é a saúde que está em risco. Se a saúde está em risco, a vida está em risco. Né? Verdade. Então, se é para valorizar a vida, então tem que valorizar os exercícios físicos, tem que cuidar da saúde. Então, eu estou falando isso porque vocês são empresários também. E você que está nos assistindo, se você já está praticando, que geralmente quem assiste aqui são os que estão praticando, mas quando eu colocar alguns trechos no meu Instagram, eu vou atingir aqueles Outras que não pessoas. praticam. Deve ser, se você tem condições de pagar uma academia, faça isso. Cuide da sua saúde. Não fique esperando sofrer um infarto ou um derrame para depois pensar, acaso que não dá nem tempo. Então, cuide agora. Pense nisso. Né? E sobre a minha biografia aí, realmente em 2018 fomos o mais bem votado. Para mim foi uma Foi a primeira enorme eleição? surpresa, porque Foi a primeira? foi a primeira, eu cru de Do tudo, zero pro melhor. verde e tal. Quando ganhei foi uma loucura, ficou em primeiro lugar e o que acontece? É normal. Só nesse dia que aconteceu. Depois ninguém mais me procurou. Mas naquele dia todas as emissoras de TV queriam falar comigo. Quem é esse fenômeno? Todas, Record, SBT. O SBT foi lá, tava lá embaixo no meu apartamento, tive que descer para gravar, entendeu? A Globo já queria pegar no primeiro dia, eu tive que ir lá, entendeu? Dar uma entrevista lá, me pegaram lá perto da estação do metrô da Asa Sul lá, e foi ali mesmo a fala, porque eu já tinha que rodar para comemoração, tinha agendas da comemoração, né? Tudo planejado, mas sem saber que seria o mais bem votado, entendeu? Então foi uma surpresa muito grande. Aí veio o segundo mandato, crescemos de voto em cima da primeira, mas aí não conseguimos ficar em primeiro, mas ficamos entre os 4, 5 primeiros. E agora estamos indo para o terceiro mandato, mas quanto mais a gente fica, mais a gente aprende, mais a gente vê os caminhos. E a política se define, na minha visão, é aquilo que você faz para as pessoas. Está ajudando pessoas. Existem ações ou projetos que impactam a vida das pessoas. É isso que eu fico procurando, e não para me promover, mas para mim não ter peso na consciência. Não, eu estou trabalhando, estou procurando impactar a vida de pessoas. Não vou mudar a vida de milhões,
mas vou buscar mudar a vida de milhares. Se não der milhares, que seja dezenas. Já valeu a pena. O dia que eu sair, saio de cabeça erguida. Deputado, eu acho isso muito bacana, a sua fala, porque é exatamente isso. O senhor é um funcionário público, o senhor está a serviço da população. E poucos têm essa visão. Parabéns. O meu slogan que vai ser nessa campanha, meu mandato é servir. Somos servidores. Estamos aqui para servir. Muito bom. Deputado não é senhor. Senhor que é Deus em primeiro lugar e depois o povo. Então, essa coisa de deputado se sentir senhor, coitado. Lá na frente ele vai. Parabéns Ele vai ter problemas. por essa visão. E aí, aproveitando, o senhor é cristão, né? E a pergunta é, como é que a sua fé moldou a trajetória na vida política? Na verdade, não moldou. Já entrei com ela na vida política, apenas uso ela no meu dia a dia. E se não fosse ela, eu não teria segurança, porque a fé traz segurança. Entendeu? A fé traz segurança. Eu costumo dizer que a fé, ela tem poder, porque a fé é um poder dentro de nós. Ela tem poder para curar o passado, ou seja, se é para virar a página, vira a página. Teve um problema com alguém, teve um problema na família, teve um problema no trabalho, entendeu? Teve um problema familiar, sei lá o que for. Através da fé, vira a página. Existem traumas de infância ou na juventude, espera lá, usa a fé para curar o passado, vira a página. Mas a fé também tem outro detalhe, ela potencializa o presente. O presente é hoje. Hoje eu tenho que estar bem, mas quando eu acordar amanhã, tenho que estar bem. Quando eu acordar no outro dia, todos os dias eu tenho que acordar bem. Se tem alguma coisa que não está bem, eu tenho que usar a fé para resolver. E a fé projeta o futuro. Então, eu posso imaginar onde eu vou chegar, mas sempre dentro do entendimento, com a permissão de Deus. Se Ele não permitir, eu posso lutar, posso me esforçar, posso fazer o que for, que não adianta. Tem que ter a aprovação dEle. Muito bom, muito bom. E a gente sabe isso, né? A tristeza que é não ter fé. Uhum. Pessoas que não têm fé, que não acreditam. Como é que amanhã vai ser melhor se eu não acredito, né? Em algo maior, em Deus, em algo que... A fé é um remédio também para curar a depressão. Por quê? Porque a depressão é uma doença que vem da alma e é a doença do século. Então, tem remédios, os remédios não tocam na alma, que é abstrato. Então, você precisa da fé para que a sua alma encontre satisfação e assim você seja curado da depressão. Então, a fé é um instrumento também para curar a depressão. E muitas doenças começam na mente, né? Depois viram física. Né? Fábio, e a atividade física também é um grande aliado para a depressão, né? É o antídoto, né? Eu sempre porque tenho... ali, quando fala a fé está em que parte do corpo? Vamos lá. Tem gente que fala, né? a fé está no coração. Não está no coração, porque o coração é um órgão que tem a função de bombear o sangue. A circulação é a articulação do sangue. Existe transplante de coração, então quer dizer que a fé foi para o outro lado? Não, a fé está aqui. No caso do exercício físico, a pessoa tem que ter concentração, ela se esforça para se concentrar, ela sabe que tem que cuidar do corpo, ela se concentra, mesmo cansada, ela supera, mas ao mesmo tempo tem um profissional do lado para falar os seus limites, né? Os seus limites e dar a orientação. Não é só fazer o exercício, tem a forma de fazer o exercício, tem toda uma análise. Então, na verdade, a gente precisa de fé para tudo, até para fazer o exercício. Boa, muito boa. E aí vamos falar um pouquinho com o Daniel. Daniel, você hoje é empresário, você já chegou a ter quantas academias? Já cheguei a ter 3. Hoje são 2. Hoje eu tenho 2. Fala um pouquinho desse mercado, né, da dificuldade que ele vem sofrendo, das transformações, da dificuldade de ser empresário hoje no país, né? Então, Fábio, não é nada fácil, não. É uma situação bem delicada, exige bastante, né? Para quem está de fora, acha que empreender no nosso país não é fácil, né? Carga tributária, questão de funcionário, então assim, a concorrência também, então assim, você tem que estar dentro, tem que estar sempre inovando, as mudanças ocorrem muito rápidas, então se você demole, nego te atropela, você tá aqui do nada, abre um rede do seu lado, né? Então você tem que estar preparado, você tem que estar posicionado, você tem que saber onde você está pisando, então assim, é um desafio constante, não é nada fácil. Como o nosso deputado falou, tem que ter fé, né? Tem que estar bem, tem que estar alinhadozinho, porque senão os caras engolem mesmo.
E tem que procurar conhecimento, né? Empresário Gestão, também precisa né? se desenvolver, Gestão. né? Quer dizer, tudo na vida evolui e a mentalidade do empresário também. Às vezes, se acoplar a uma rede é uma alternativa. Né? Demais. Né? Criar uma rede é uma alternativa, né? Só que o nosso ramo é um ramo bastante delicado, que tudo é muito caro, né, Fábio? Então, assim, uma Os academia hoje de impostos ponta, federais, cara. você vê um maquinário em outro país é outra realidade. Aqui no Brasil chega pra gente tudo muito caro, né? É. Aí, Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, cara. aham, É mais fácil jogar futebol na Europa ou empreender no Brasil? jogar futebol. É mesmo? Jogar futebol. Eu achava mais fácil, porque assim, quando eu jogava bola dependia só de mim, né? Não precisava, né? Eu ia lá dentro e resolvia fazer meu trabalho, né? Agora, você depender de funcionário, depende do mercado, é delicado, não é fácil não. Prestação de serviço. É difícil. O cara empreender no nosso país, né, é uma tarefa bastante difícil. Né? E outra coisa que eu vejo, cara, até eu acompanho muito o deputado, né? É a luta, né, de parlamentares sérios para reduzir o imposto e não para aumentar o imposto, né? Então a gente vê aí, às vezes, governos sendo eleitos que não tem comprometimento nenhum com quem produz nesse Brasil, né? Então, cara, é complicado, né? Eu vejo o empresário como um abençoador. Então, quando os olhos são diferentes, vê o empresário como se fosse uma maldição. Por que ele é abençoador? Porque ele emprega. Quantos pais de família recebem seu salário? Seu salário é dignidade. Com salário você consegue fazer um planejamento. Então o empresário ele emprega. E quanto mais ele cresce, entendeu? O funcionário tem que olhar para o patrão com bons olhos. Quanto mais ele cresce, mais ele vai poder contratar, empregar, entendeu? Né? E de repente até atender a necessidade do funcionário, outra necessidade fora da lei, entendeu? Então, o empresário é um abençoador. Aí se você pega o governo e não valoriza, não enxerga dessa forma, fica sobrecarregando com impostos e tudo mais, tributos e tal, então isso fica um peso o empresário maior, e acaba tirando a motivação dele. Se o empresário perder a motivação, acaba comprometendo a própria empresa. Entendeu? Porque o espírito do empresário acaba retratando tem conexão com a própria empresa, entendeu? Então é importante valorizarmos o empresário, o microempresário, o setor produtivo, tem que dar uma atenção especial. Eu acredito, deputado, que a grande saída para o Brasil é o empreendedorismo. Porque onde é que estão os empregos? Estão nas empresas, né? Governos não deveriam criar grande número de empregos, porque é um emprego caro, né? Para o brasileiro pagar, para o contribuinte pagar. Então, quando uma empresa dá certo, né? O empresário ganha o dinheiro, ele investiu 1 milhão lá e tirou 1,5 milhão, quer dizer, cara, eu vou montar uma outra loja. Aí ele gera mais emprego. E às vezes nem gera emprego, mas ele gera trabalho e renda, porque tem pessoas que são fornecedoras que não têm carteira assinada, mas ele vende o produto que ele criou, né? E não é emprego, mas é trabalho, é renda. Então é aí que está, acredito eu, a força de um país. O mercado financeiro da cidade, entendeu? Né? Do estado. E com essa movimentação, com essa circulação, né? Da moeda, isso acaba fortalecendo tudo na economia, entendeu? Exato. E essa turma toda do FITES, essa vasta cadeia produtiva do FITES, que o senhor está lá todos os anos conosco, moda, tênis, suplemento, alimento, um monte de coisa, né? Tiago, vamos lá? Bora. Fala um pouquinho disso. E primeiro, assim, esse ecossistema, viu, deputado? Ele, igual, por exemplo, a gente está no Conselho Regional de Educação Física. Então, a gente está fazendo a gestão dessa parte do profissional de educação física, do aluno e dos empresários, juntamente com a parte do governo e o legislativo. Então, a gente sente a necessidade, principalmente dessa profissionalização que você está falando, Fábio. Muitos de nós, empresários, ele veio como? Eu sou ali o professor, tenho um sonho, uma vontade e viro empresário. Aí monto a academia. Só que eu não me preparei para ser um empresário. Na verdade, né? Um gestor. Eu estou ali com aquele espírito. E aí pega um pouquinho daquilo que vocês falaram, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa academia e aquilo me inspirou a abrir uma empresa.
Então, se a gente fecha esse ecossistema, a gente acaba de parar de inspirar outras pessoas em abrirem negócios. Então, tem que ser o contrário. Então, esse ecossistema que o Fábio trabalha muito com isso, com os meetings, né, Fábio, que você faz, quantos que eu já participei, justamente para ter esse preparo e essa inspiração para poder abrir mais negócios. E eu sinto muito na pele o que aconteceu. Quando foi em 2020, na pandemia, eu tive que me reformular. Chegou um momento que tudo teve que parar e eu tive que reformular a forma que eu trabalhava, porque senão eu não conseguia sustentar. Hoje, graças a Deus, esse trabalho que eu faço hoje, eu devo a um problema que teve, que é uma coisa que eu falo também. Em meio aos problemas, em meio a uma situação ruim, a gente tem a oportunidade de poder fazer algo diferente e crescer e continuar. Então, a pandemia foi ruim para todos, de todos os cenários, mas nessa parte empresarial, para mim, foi um divisor de águas. Eu consegui virar a chave, mudando ali para um formato onde atendo hoje um nicho específico, então eu tenho um estúdio de personal training, e graças a Deus, muito bem sucedido nesse trabalho. Padilha, se me permite, acho que dá para puxar um pouco esse papo em relação à pandemia. A gente não. Parece que esquecemos, mas Não podemos esquecer. não podemos esquecer. Foi uma época difícil para todos, conforme você falou, mas como nós estamos falando desse setor, foi um momento muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, era necessário dar uma atenção especial, porque a questão de saúde, a saúde colapsada, o SUS colapsado, e foi comprovado na pandemia que muitos estivessem praticando exercícios físicos, etc. e tal, o efeito é menor. E eu sou testemunha disso, porque eu peguei o Covid e 95% do pulmão comprometido, e UTI e tudo mais, passei por isso, quase morri. Foi entubado, não? Não deixei entubar. E olha que eu não poderia fazer isso, porque os médicos chegavam, você não é autoridade, você não manda, você não é nada aqui não. Dava umas duras. E quem foi entubado teve porque mais casos de mortes. Né? Não, a questão, sabe o que acontece? É que em relação à intubação, tem que ter um preparo. Tem que saber a maneira de intubar e desentubar. Quando explodiu, não tinha. Tinha gente que muitos não tinham esse preparo. Ó, é assim, mas não tinha. Começaram a aprender ali naquela hora. Então, com isso, eu imagino que muitas pessoas perderam as vidas, entendeu? Então, não permiti, mas através da fé e graças a Deus, com uma semana eu consegui sair da UTI, depois sair todo troncho, todo desgulepado, como diz, entendeu? E a gente foi trabalhando o processo de reabilitação física. Mas na pandemia, voltando à visão do empreendedorismo, existe aqueles que perderam, até hoje não se levantaram, lamentavelmente. Mas aí, dentro da sua fala, Thiago, tem pessoas que ali aprendeu algo mais. Ela não se preparou para aquilo, mas você sabe que existem pessoas que conseguem crescer na crise ou fazer descobertas em momentos de crise. Então, eu conheço pessoas também que ficaram mais fortes depois, né, com a experiência que elas tiveram, e hoje criaram uma estrutura muito boa para seguir em frente, porque são coisas que ela não sabia, mas que ela teve que aprender. Teve que aprender na marra, na raça. É muito bom. E é isso, a dificuldade às vezes é um empecilho para alguns, mas é uma escada para outros. Então essa também é uma visão que a gente precisa ter, que na vida a gente vai ter dificuldade, né? Até Jesus Cristo aí, sim, né? Veio para salvar o mundo e ainda foi morto. Então a gente precisa olhar as dificuldades como uma escada que a gente precisa superar, né? Agora, na pandemia, duas coisas muito importantes, né? Acho que foi até o presidente Bolsonaro, ele transformou os profissionais de educação física em profissionais de saúde nessa época da pandemia. Porque exatamente o que ficou comprovado? Pessoas que praticavam atividade física tinham menos
suscetibilidade à doença. Então, se eles tinham, eles se recuperavam mais rápido, se tinham. E quem foram os que mais morreram? Os que tinham comorbidade, diabetes, obesidade, né? Porque na Cardiopatia. pandemia fechou tudo, né? Então, a gente, nos debates que nós tivemos na Câmara, nós apresentamos projetos que considera como atividade essencial. Se é atividade essencial, não pode ser fechada. Uma igreja, porque as pessoas precisavam de um conforto, né, em relação Perdendo gente, a perdendo pessoas, etc. e tal, precisava ter um encontro com a fé para poder vencer aquela situação. E as academias, como uma atividade também essencial. Então, queira Deus que nunca mais vai acontecer essa pandemia, Amém. mas a gente nunca sabe o futuro, entendeu? Mas uma coisa é certa, a academia É essencial. é essencial. E isso já foi descoberto e comprovado. Mas eu só queria aproveitar, já te passando a fala, Carlos, é que nessa época eu sempre fui, desde que eu abri minha academia em 94, eu sempre fui muito atuante para ajudar o mercado como um todo, né? Por isso que hoje eu estou continuo nessa luta, mas com essa autoridade. E nós procuramos o deputado, porque as academias foram fechadas e a nossa briga era para ser reaberta. Então o deputado, junto com outros, nos ajudaram a chegar ao governador e mostrar pesquisas científicas mundiais dizendo que a academia ajudava e não atrapalhava. E nós conseguimos reabrir as academias. Foi várias. Com a sua ajuda. Foi várias reuniões que nós tivemos, entendeu? Mas e reuniões e mais reuniões com a Casa Civil, tal, e aquele momento muito difícil, e aquele painel mostrando, né, as mortes no Covid. E a gente na frente do Palácio do Buriti aqui, os donos de faixas, academia, etc, eu tenho vídeos. Patrick no trio, né? Patrick. E aí, mas no final, Conseguimos, a gente conseguimos, vencemos, com muita dificuldade, mas vencemos. Então hoje há esse reconhecimento. Muito obrigado, viu? Ah, imagina. E, Fábio, o que é interessante é que depois da pandemia, o pessoal percebeu o tanto que eles precisavam se movimentar. Então, foi preciso parar para entender a necessidade de se movimentar. E eu acho que essa semente, depois da pandemia, ela não caiu, ela só aumentou. Olha o tanto que hoje a gente se fala que para ter uma sociedade, uma população saudável, você precisa estar ativo. Então, é igual você está falando, né, Martins? Que um momento muito ruim, porém, algumas coisas foram tiradas para o bem. Por exemplo, investir em atividade física, investir em exercício, é uma questão de saúde social, é uma questão de bem-estar social. E a gente tem hoje consenso. Eu não sei, colega, quanto tempo que você está na área, mas eu estou aí há uns 20 e pouquinhos anos. Antigamente, para a gente divulgar musculação, academia, era muito difícil. Para o idoso, por exemplo, se fizesse musculação, quebrava a perna. Hoje, o melhor remédio para poder tratar a osteoporose, para trabalhar o coração, é a musculação, é a academia. E mudou a visão também, que antes a visão era que era uma vaidade. Gente, não é vaidade, é necessidade. Era estética, né? Então, eu vejo que hoje o mercado está favorável a nós, profissionais, empresários, com alguns ajustes que a gente precisa fazer, que é necessário em toda situação se fazer. Eu acredito que é a profissão do futuro mesmo, porque a gente cuida de pessoas, a gente transforma a vida das pessoas. Né? E tem a prevenção. Exatamente. E o que a gente vê é que houve uma explosão, viu, Martins? De pós-pandemia, houve uma explosão no número de academias do Brasil. Né? Brasília hoje tem 60 Smarts, tem 28 Bluefits, tem 28 Evolves, tem 32 Corpo Saúde, tem 18 World Gyms, tem uma infinidade. Né, quantos milhões ou bilhões? Bilhões, né? Bilhões movimentados, bilhões na economia, bilhões. Né? Então, isso não está parando, ou seja, o Thiago falou uma coisa muito importante, pessoas que odiavam a academia, pós-pandemia começaram a procurar a academia, porque perceberam que pessoas que tinham diabetes tipo 2, que tinham obesidade, que tinham cardiopatia, que tinham um monte de doenças, estavam morrendo mais. Então hoje as academias estão lotadas e cada dia abre uma nova com 2 mil alunos, abre uma nova, 3 mil alunos. Né? Verdade. E é interessante como influenciou que até condomínios, por exemplo, tem pessoas que falam assim, vou alugar um apartamento.
Aí ela quer saber se Tem tem academia. academia no condomínio. Isso é Ah, boa. não tem? Então, não, vou procurar O outro. cara pra vai alugar. viajar, né? Vai pra Entendeu? quer saber se no Hotel hotel também. tem academia. Hotel. Eu recebi um pedido eu não vou falar o nome dela, que ela é famosa. Estou falando de ontem. Ela é famosa no Brasil, mas ela está entrando no Partido Republicano, está vindo aqui. Aí falou, né? Parceria, consegue um hotel tal, no Rio de Janeiro. Ela é tão famosa que se eu falar o nome. É E é mesmo? desse mundo. É mesmo, do mundo fitness. Total, referência nacional. Aí ela, não, eu quero Um hotel com academia. Aí eu tava vendo, opa, já fiz a curva, não, vai isso aqui, entendeu? Só manda o nome do CPF. Legal. E é tudo, né, Fábio? É corrida de rua, né? Você Corrida vê o de movimento rua. corrida de rua hoje, né? O tanto que movimenta, o tanto de gente que aderiu. Você vê o mercado do álcool, da bebida alcoólica aí, tá tendo queda. pô. 800 bilhões de dólares, Você vê perdeu o em tanto 4 que a anos. saúde está sendo, cenário né, mudou. valorizada, né? Tanto que a gente está crescendo, graças a Deus, né? É o momento. E também relembrar que todo esse esforço do Martins, né, conosco, né, no Capital Fitness, a gente utiliza exatamente para qualificar os profissionais. Hoje são 16 mil profissionais. Ano passado, todos os cursos foram gratuitos em função da emenda que o Martins conseguiu, né, para o evento. O evento tem 30 anos. Assim, você é referência, né? Vamos falar dele, desse cara É. aqui. É referência. Liderança, né? E você consegue, com a sua visão, visionário, incentivar realmente as academias, o mundo fitness, os produtos. A gente vai no evento que ele promove, que ele encabeça, onde a gente coloca recurso, a gente vai andando, a gente vê de tudo, assim, de tudo um pouco. E a gente vê também a expectativa do empresário em relação ao evento, porque ali ele faz vendas, ali ele tem o seu ganho, entendeu? Então, fantástico, a sua ideia é fantástica, e eu tenho certeza que não é um nem dois, muitos, centenas e centenas e milhares carregam a gratidão em relação ao seu projeto. Muito obrigado. Obrigado Tá. pelo reconhecimento aí. meu Muito amigo. bacana. E o legal é isso, uma coisa que me alegra muito é ir no centro de convenções vazio e com a gente começar o planejamento e chega nos dias do evento 52 mil pessoas. O congresso esse ano foram 3 mil pessoas. Gente que vem do país inteiro, gente que vem de Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, para o evento se qualificar. Hoje o Brasília Capital Fitness, com a ajuda de todos vocês, né, é o terceiro maior evento do país. A gente só perde para 2 eventos, os 2 em São Paulo, com 18 milhões de habitantes. E o nosso é o terceiro em Brasília, com 3 milhões de habitantes a cidade. Então, obrigado pela ajuda de Parabéns. sempre aí. Não, E vamos parabéns. continuar unidos aí junto. Vamos pelo continuar. mercado, Esse, né? esse projeto aí tem que ser cada vez mais potencializado. Esse ano, Martins, foram 100 milhões em negócio no evento. Então, aquelas pequenininhas, É os mesmo. grandes, 100 milhões em negócios. Olha que lindo. Só, que bacana. Isso que movimenta a economia. A gente lotou 8 hotéis. 8 hotéis completamente lotados. Tem uma empresa de equipamentos que nos patrocina aqui, a Kikos, ele trouxe 45 vendedores. Aqui. Essa aqui, ó. 45 vendedores ficam 6 dias na cidade. Só um stand. São 150. Né? Então é uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua ajuda, que é fundamental, viu? Já foi mais fácil fazer evento também, viu, Daniel? Não é só academia que tá difícil, não. Mas vamos lá, eu queria que o Daniel falasse, ou que o Carlos falasse, Thiago Carlos, do projeto que a gente tem para esse ano, que é um projeto de um espaço health, saúde, qualidade de vida e bem-estar, onde a gente vai trazer médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, professores de educação física, pessoal da área da saúde para palestrar de graça para a população. O Martim, você vê como é o tamanho do BCFW, né? Então, assim, ele está saindo na frente mais uma vez. Por quê? Além de todo esse cenário fitness que ele já tem, agora ele vai se posicionar mais ainda em um tamanho maior, trazendo uma arena da saúde, onde a gente vai fazer um trabalho multidisciplinar com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogo, todo mundo que é relacionado à área da saúde, para justamente falar da importância de hoje tudo estar interligado. Igual ele falou, a parte do psicólogo, você falou também. A gente vê que, o cenário que eu tenho daqui, Fábio, que a população ela anda mais doente. Se não é fisicamente, é psicologicamente, igual você falou da depressão. Então, a importância de se criar uma arena que antes, a gente até teve ano passado, num formato menor,
hoje vai tomar uma proporção onde a gente vai mostrar o posicionamento e a importância de trabalhar tudo interligado, Martins. Exercício físico, alimentação, saúde, e isso pelo bem-estar da sociedade. Então vai ser uma arena, mais uma arena, dentro de um evento tão grande que já é, que vai acontecer nesse E a gente sabe que tem 2026. estudantes que pesquisam, poxa, eu quero me formar. Mas ele pensa, bom, não é, existe o que eu gosto, mas também existe aquilo que o mercado está pedindo. Necessita. Às vezes é melhor eu estudar o que o mercado do que eu fazer o que eu gosto e ficar desempregado, entendeu? Então, e aí acaba movimentando vários tipos de profissionais, né? E que acabam motivando também exatamente os jovens estudantes para fazer a sua escolha de acordo com o mercado que está crescente no Brasil. Exatamente. Muito bom. O Martins, eu tô com uma pergunta aqui para você, ó. Você, se eu pudesse escolher, você investiria em presídios ou em esporte? Porque esporte é prevenção. Presídio já chegou lá. É necessário uma atenção também para a ressocialização e uma atenção. Mas o esporte, com a disciplina, conforme já falamos, aquilo que ocupa a ocupação, a formação do caráter, então o esporte acaba prevenindo, como o Daniel já falou em relação à própria vida dele, né? Que se não fosse o esporte, talvez ele teria o mesmo fim trágico do que os coleguinhas da época tiveram. Então, claro, respondendo à pergunta, o esporte. Ou seja, investir em esporte evita que a gente precise investir em mais presídios, né? Exatamente. E aí em hospital também, né? É uma questão de saúde Boa. pública mesmo, né? Quanto mais pessoas estiverem praticando atividade física, a gente tem menos hospitais lotados, menos gasto com remédio e mais pessoas ativas, produtivas, fazendo com que a sociedade caminhe de verdade. Exatamente. Uns anos atrás eu tive a oportunidade de falar na Câmara dos Deputados e eu falei uma frase que ficou muito emblemática, que é: academias cheias, hospitais vazios. E eu expliquei, hoje as doenças que mais matam são as doenças de coração. AVC, pressão alta, obesidade, né? Diabetes tipo 2, e todas essas doenças são evitáveis com bons hábitos de vida, boa alimentação e a prática regular de atividades físicas. Só que não existe, né, pelo governo federal, por exemplo, um estímulo. A academia paga hoje imposto igual pôr de gasolina, igual motel, igual barzinho, né? Então é preciso que haja mais incentivo, né, dos governos. E essas doenças, quando elas não matam, elas deixam sequelas que são caras de serem tratadas, né? Então, ou seja, é imprescindível mais políticas públicas de incentivo. E veja como que a academia ela muda toda a visão, que eu fiz um projeto de lei mudando o pictogramas, aquelas placas que é colocada em referente ao idoso. Era o idoso, a placa como é que era? O idoso curvado com a bengala. E fazendo Olha a visão. caminhada como é que eu falei, não, isso tem que mudar. Indo em alguns projetos sociais e vendo os idosos, as pessoas da terceira idade, praticando atividades físicas, com uma disposição, gente bonita, né, sarada, etc e tal, Alegre, que não feliz. tem nada a ver com aquela imagem. Aquela bengala. Então, a gente fez o projeto de lei, colocando 60 a mais, né, eu sou o autor, entendeu? E aí foi onde hoje a gente vê as placas 60 a mais. Alguns ainda estão desatualizados, tem aquela plaquinha do idoso com a mão nas costas e com a bengala, mas mudamos porque é isso que está acontecendo. Na verdade, muitos idosos estão mais jovens porque estão praticando atividade física. Pois é, no Capital Fitness de 2025, a gente teve lá uma turma da terceira idade, você teve lá, né? E, cara, mais de 100 pessoas da terceira idade praticando atividade física, rindo, se divertindo. Ou seja, é isso, atividade física vale desde para a criança até para o idoso, né? E às vezes se coloca a música, né? Aí entra até o papel da música junto. Tem uns que com a música ela fica mais motivada, etc e tal. Pratica a atividade física dançando também. Os idosos praticam muito isso também, essa forma. Então, é muito bacana, muito, muito legal mesmo.
A musicalidade é fundamental. E, Thiago, fala mais um pouquinho de você, empresário, né? Você teve uma academia e durante a pandemia fechou e agora está com o estúdio. Qual é o perfil do estúdio? Como é que é isso lá? Ótimo. O estúdio que eu tenho hoje, ele é específico para mulheres 40 a mais. A minha proposta inicial era trabalhar com mulheres na menopausa, por todo aquele sofrimento e todas aquelas casualidades que tem. E eu trouxe para 40 a mais justamente pela questão da prevenção. E para mim, eu entendi o seguinte: você cuidar de mulheres era um investimento social. Era o que você fazia para poder gerar um ecossistema todinho. Porque você cuidando da mulher, você cuida da casa, do marido, do filho. E há uma necessidade muito grande dessa atenção. E é justamente uma das coisas que a gente mudou, Daniel. A gente parou de trabalhar com a proposta da divulgação do fitness, daquele corpo sarado, sabe, daquela propaganda. Antigamente o layout que a gente tinha era a mulher forte, o cara forte na academia. Hoje não. É a pessoa se sentindo bem com o corpo que ela tem. E uma coisa que a gente trabalha muito lá, Martins, só puxando um gancho do que você falou, é uma tríade. É corpo, mente e espiritualidade. A gente trabalha a espiritualidade nessa parte da mulher sem falar de religião, mas sim de reencontro, de trazer um propósito para ela, que ela se encontra dentro da academia. Olha o tamanho que isso é grande. Olha a pessoa, a mulher que chega ali dentro dos 50 anos, os filhos já casados, né, o marido já aposentado e tudo mais, e ela olha o cenário para trás e vê o que foi feito da minha vida. E muito desse reencontro ela tem dentro da academia. E o que a gente vê, Martins, é o seguinte: a forma que ela se relaciona com a atividade física, com o exercício, com o esporte, é a forma que ela se relaciona na vida, no dia a dia dela, com disposição, energia, menos dor, determinada, abrindo projetos novos. Tiago, parabéns pelo projeto. E a gente sabe que existe a fase em que as mulheres entram na menopausa. E às vezes tem homem que não entende, porque ela acaba mudando o estado emocional dela, ela passa a ter muito calor, hora muito frio, entendeu? Né? E algumas ficam nervosas, e às vezes tem pessoas que não entendem, e às vezes nem ela está entendendo. Isso pode trazer problemas emocionais. Mas um projeto como esse, ali ela consegue o equilíbrio, entendeu? E com equilíbrio ela supera aí não só a fase da menopausa, mas qualquer tipo de problema que tiver no caminho da vida dela. A gente tem um momento que acontece dentro, porque a gente trabalha muito no aspecto social. Coisa que a gente vai aprendendo com o Fábio, né? Do relacionamento que se deve ter em academia e tudo mais. Em março agora a gente chama de florescer, que é justamente desse reencontro com ela, para ela entender que não é o fim. Eu já tive casos, por exemplo, Fábio, de uma mulher que entrou lá, foi numa profissional, falando todos esses sintomas que você está falando, calorão, dor, não dorme direito, se sentindo mal. E uma médica, infelizmente, virou para ela e falou assim: aceita, é o início do fim. Olha. Como é que você vira para uma pessoa... Uma pessoa que era padrão. Né? E assim, a gente Tem Palavra muita negativa, vida, né? muita vida pela frente. Pois é, e assim, a mulher ela teve a vida toda para aprender a lidar com os hormônios delas. Com toda a situação social, pressão social, tudo que acontecia com ela na sociedade e no corpo dela. Aí chega um momento que para tudo aquilo ali, e aí uma médica, de vez de vir ajudá-la, veio e falou isso. E ela falou: Thiago, será que isso é o princípio do fim? Eu falei: não é. Então, o que a gente fez? Com um trabalho multidisciplinar, que é o que a gente vai mostrar na Arena Health, bem forte esse ano lá no BCFW, que a gente mostra o seguinte: com um trabalho multidisciplinar, frases dela, Martins: hoje eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20 anos. Olha aí. E essa é a missão do fitness, ou seja, entender o todo, porque nenhuma academia atende todos os clientes. Tem criança, tem idoso, tem mulheres, tem grávidas, tem pessoa com obesidade, tem pessoa com cardiopatia. Então, a ideia é criar 1000 negócios diferentes para atender 1000 pessoas diferentes. E no caso dessa mulher, a fala que tem que ser para ela: olha, falaram para você que é o fim, o princípio do fim, é o contrário. Você só está começando. Você está começando agora a sua vida, ou recomeçando, entendeu? Aquilo que parecia ser o fim, na verdade, é só o começo. Vamos trabalhar aqui nesse projeto que vai dar certo. Pronto, entendeu? E é igual o Fábio falou: quantas outras pessoas, né, em várias outras situações, estão precisando desse acolhimento.
o caso do idoso, da pessoa com obesidade. Isso a gente precisa qualificar os profissionais. Né? Eles não veem isso, né? E eu vejo assim, né, Fábio, que o educador físico, no caso, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter amor ao próximo, né? Sim. Assim, não é só questão da estética ali, às vezes a pessoa quer só ser ouvida. Eu tenho clientes meus lá que ele quer falar do Flamengo, ele vai na academia pra falar do Flamengo, pra falar de política, né? Sociabilização. Então, né? ele quer resenha, ele quer, né, fofoca, ele quer brincar, ele quer esparecer. Então, assim, a academia não é só, né, aquela coisa de corpo puxar ferro. Também é saúde mental. Mas, meus amigos, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Mas né? passou ligeiro. O programa foi muito rico. Agradecer ao deputado Martins, sua fala final aí, Martins. Eu quero dizer que foi um bate-papo muito bom, muito saudável, né? Já que nós estamos falando de saúde. Muito saudável porque há um respeito, há um entendimento, cada um na sua particularidade, né? Desenvolvendo a sua missão, o seu trabalho. E eu valorizo o que as pessoas ouviram. E eu tenho certeza que o que elas ouviram aqui vai ajudar muito a vida delas. Muito obrigado. Bem, amigos, vamos aqui para o segundo tempo desse bate-papo. Né? O deputado precisou se ausentar, estava com uma hora marcada, e a gente vai continuar esse papo aqui sobre empreendedorismo no fitness, né? Corrida. Daniel, você, além de ser empresário do mercado de academias, você também faz corrida? Conta pra gente. Pois é, Fábio. Eu já fiz 4 corridas, né? E assim, quero continuar fazendo. É algo que eu acho que tem crescido bastante e vai continuar crescendo. Você vê, em Brasília, acho que todo final de semana tem corrida. Se não tiver duas. 2 ou 3 no final de semana. Teve uma corrida que eu fiz, a última agora, que até pra conseguir as baias, conseguir tenda, tava difícil, por tanta corrida que tinha. Então, assim, a procura tá muito grande. E isso é satisfatório pra caramba. Então já fica o convite pra gente fazer você Bora. executar a corrida Tô aí. do BCF Tá 2026. tá vendo aí, né? Ó, já tá fechado. Pena que o deputado não tá aqui pra ouvir, mas depois nós levamos essa ideia pra ele. Show né? de bola, conte comigo. Bora Legal. pra cima. E as suas academias são todas do mesmo local, né? Ponte Alta e Gama. A minha Como no é que é a Gama, região lá? região muito boa. Muito boa. A procura é bastante, mas como toda as cidades do Distrito Federal, tem academia de rede pra tudo que é canto, né? Os O que caras tem tá abrindo. lá? Já tem Corpo Saúde? Tem todas. Corpo Evolve. Saúde, Bluefit, Evolve, World Gym, Vai abrir agora a Ultra. a Ultra já tá funcionando já, com novo nome já, que era antiga No Limite lá no Gama, né? Aí de academia mesmo, de bairro, assim, que a gente fala de bairro, né? Que não é de rede, ainda que tá resistindo apenas eu mesmo, que é a Stark, né? Academia Stark 360. Stark, gente já tá ouvi lá na falar luta muito, lá. cara. Tamo lá na luta lá. Graças a Deus, a gente tem recuperado bastante gente. A gente tem um trabalho bem... Né, a gente trabalha com idosos, a gente tem um trabalho de funcional kids também, com as crianças, que a gente já tem um projetozinho que o cara leva o filho dele, enquanto o filho dele tá tendo aula lá com a educadora física e pedagoga, ele tá treinando aqui, né? Tirar o menino um pouco da tela também do celular, né? Então o cara vai treinar, já leva o filho dele pra treinar também. E aí a gente tem a turma de pilates, a gente tem um funcional, a gente tinha um futevôlei, o beach tênis. Então, assim, graças a Deus, Deus tem sustentado a gente lá. Legal, pois aí vamos falar um pouquinho disso, cara, porque esse é um dos temas que eu falo muito, né? Hoje, eu vou chutar alto para não errar. 80% das academias brasileiras é micro, pequeno, média, igual a sua, né? Uhum. E nem 20%, vou chutar 20 para não errar, mas nem 20% são as redes. Ou seja, a grande maioria das academias são iguais às suas, pequenas, micros ou médias, né? E aí, como concorrer sem baixar o preço? Ou seja, rede low cost entrando para tudo que é lado, com estrutura fenomenal, com equipamento de primeira. Como é que concorre, né? É difícil. E aí, né, o que a gente tem dito, que a gente tem ensinado nos meetings é venda o que eles não vendem. O que eles vendem? Estrutura e preço. Então, o que nós temos que vender do lado de cá? Atendimento. Entendeu? Acolher o velhinho, acolher as senhoras, acolher o obeso, acolher... Hoje, 70% da população brasileira, 70%, está ou acima do peso ou obeso. São duas classificações que o Ministério da Saúde... Imagina, 70%. É a pergunta, as academias tradicionais estão preocupadas com esses obesos? Tem programa para obeso? Né? Vamos lá, terceira idade. 15% da população brasileira está na terceira idade. Cerca de 10%, cerca de 35 milhões de brasileiros hoje estão na terceira idade. As grandes redes estão preocupadas com eles? Não. Né? Na verdade, os diabéticos, 10% da população brasileira é diabética. São 20 milhões de brasileiros. As grandes redes têm programa para diabético? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe, Daniel? E as redes, elas estão preocupadas mesmo com quem não vai, né?
com que eles ganham dinheiro, né? É com a venda. Fideliza o cara e... Né? Fideliza Acabou. no cartão, Já baratinho. era, Então ele ganha dinheiro é com quem não vai. Né? E tá tudo certo. Ou seja, se o cliente topa pagar e não ir, né? Show. E o cliente está satisfeito com isso, não tem problema. Mas vamos aprofundar um pouquinho exatamente esse público que quer, pode Precisa, pagar né? mais caro e precisa. Né? Então, o que eu vejo hoje, até fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, milhares de pessoas pescando num lago, assim, todo mundo se engalfinhando, quase não tem espaço para pescar no lago, e eles estão de costa para um oceano, é uma vista aérea, o oceano gigantesco, sem ninguém pescando no oceano. Então essa, para mim, é a visão do mercado de fitness hoje. Está todo mundo lutando pelos 10%. Sai daqui, vem para lá, é 110, então eu faço 109, vem para cá. Essa guerra de preço do oceano vermelho. Mas ninguém está olhando para os 90%. Né? E é isso que o Thiago né? Você já foi. tem falado, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E, Fábio, quando você olha esse cenário dos 90%, o que eu vejo, às vezes, profissionais, empresários comentando? Ah, Thiago, mas esse pessoal não quer pagar, não quer gastar. E tudo que eu falo é o seguinte, ainda ele não viu o valor. Porque olha a onda que está aí, os Tizé Partida, Monjaro, as canetas. Eu já tive caso, e está tudo bem. Eu já tive caso da pessoa falando, não, Thiago, eu estou pensando em parar porque eu quero comprar a caneta. Então, você vê que não é uma questão, talvez, de não ter o dinheiro, mas ainda de não ver a importância, o valor que você vai entregar para ele. Porque o que eu fiz para convencer essa aluna é que justamente falei, legal, e pode fazer também, tá tudo bem você querer achar uma ferramenta para poder acelerar o processo, mas a gente precisa fazer isso juntos. E a gente lançou lá, igual você falou, Fábio, a gente lançou um projeto para trabalhar a parte do emagrecimento de quem está tomando, está aplicando, está fazendo o uso das canetas. Então a gente faz um trabalho juntos. A gente tem parceria com mais ou menos 3 clínicas médicas somente de emagrecimento para poder trazer essas pessoas que estão lá perdidas, desorientadas e vão sofrer consequências para trabalhar junto com a gente. Então, esse mercado, ele é um mercado muito grande, igual o Fábio falou, 70% da população brasileira em sobrepeso. Em breve a gente vai ter esse número em obesidade. Não mais se a gente tiver esse trabalho com as canetas, mas tudo isso tem consequência, a gente tem que estar junto. Fábio, você falou hoje de 15% dos idosos. A estimativa que a gente tem até 2040 é que aumente para 30%. 30% da população brasileira idosa. Então, hoje mesmo saiu uma reportagem de que se você faz atividade física, se você tem atividade física dentro da sua rotina, você minimiza 9 anos de consequências da terceira idade. Então, aquelas comodidades e aqueles sofrimentos que você vai ter para levantar, sentar, para você ter mobilidade, se você fizer atividade física, você tem 9 anos a mais de qualidade de vida. Agora, essas pessoas, igual você está falando, Fábio, precisam de um acolhimento diferente. Você trabalhar com o idoso, igual, por exemplo, uma academia tradicional, ela não é convidativa a um idoso. Vou citar um exemplo, por exemplo, de um obeso que surgiu lá no estúdio com a gente, Fábio. Ela chegou e ela falou que na entrada de umas academias dessas de rede, ela já sentiu o pessoal julgando ela. Aí. Olhando ela e julgando por ela ser obesa. Então, quando a gente olha o cenário, ele não é convidativo para ele. Se você olhar o pessoal obeso, idoso, ou essa mulher que é o meu público específico, ela não olha aquele lugar sendo um lugar pertencente para ela. Mas o Thiago, olha que interessante. Isso já tem muitos anos, né? O caso que eu vou contar agora. Uma amiga minha de colégio, segundo grau. Agora, uns 10 anos atrás, encontrei com ela na praia. E ela malhava na minha academia. Aliás, uns 15 anos atrás. Ela malhava na minha academia, na Hanway. E aí, eu nunca mais a vi e encontrei ela na praia. Falei, oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Fabinho, tudo bem? Como é que tá? E aí, tá malhando? Ela falou, não, eu não posso malhar. Eu falei, como não? O que que houve? Não, primeiro eu tenho que perder peso para depois eu ir malhar. Então essa é a visão, né, que eu acredito dos 90%, eles olham para nós, porque nós criamos hoje,
esse modelo de negócio que nós temos hoje, o obeso não se vê nele. Não é para mim. Né? O velhinho não se vê nele. Esses dias eu dei uma mentoria e o cara falou, pô, Fábio, eu preciso trazer mais pessoas da terceira idade, eu tenho poucas pessoas da terceira idade. Eu falei, legal, mas o que você tem aqui para terceira idade? Ele falou, pô, olha aqui, minha academia inteira. Olha a ergometria, olha ali, sala de ginástica, olha aqui a musculação. Falei, que legal. Qual é a música que você toca? É Frank Sinatra ou Roberto Carlos? Não, você está maluco que eu vou tocar essas músicas? Então, você não está preparado para receber a terceira idade. Porque a terceira idade não quer escutar tut na musculação. Ele quer a música dele. Então, cara, você não está preparado para receber a terceira idade. Outra, falei para ele, qual é o profissional de especialista de terceira idade que você tem aqui? Não, Fábio, todos os meus professores são formados. Eu falei, não, formado? O que o formado aprende na faculdade sobre terceira idade? Nada. Você tem que achar um especialista. A gente trouxe ano passado um especialista em terceira idade, o cara mais fera do Brasil, o Léo... Como é o nome dele, cara? Eu confundo com o Léo, com Léo Cabral, que já falecido. Cara, era uma autoridade. Então, o que eu vejo isso falta preparo da estrutura das academias, com iluminação, som, um espaço mais reservado, e falta preparação da equipe para atender a terceira idade. Meu pai está na terceira idade, minha mãe. Ele está no quarto personal, porque a gente foi mudando, cara. O cara não era especialista. Hoje nós temos um especialista. Então, e aí, se você for especialista, você profissional que está nos escutando, se você for especialista em terceira idade, mas especialista mesmo, não é enganar o cara e dizer que é e não é. Cara, você não vai conseguir atender todo mundo que te procura. Você vai poder cobrar aí, cara, R$500 a hora a aula, porque não tem especialista nisso. E a galera que paga, né? É a galera que tem dinheiro. Ela paga e ela fideliza. Um dos maiores problemas da academia é a rotatividade. Né? A quantidade entra e sai. Esse público, uma vez que ele gostou de você, não te larga. Ué, tem um colega meu que até viaja e o casal de idosos levou ele pra viajar, virou filho, pô. Tá vendo? Fidelizou, não, você vai com a gente, você vai viajar com a gente, vai viajar, a gente vai são te muito levar gratos pra isso, cuidar né? da gente. Uma vez eu estava tendo uma conversa com o Carlinhos, da Califórnia, Sim. e a gente estava falando essa questão de nicho, de justamente posicionamento. As academias dele é a academia de tunte-tunte, da galera jovem e tudo mais. A minha academia é totalmente diferente, que é o que você está falando, de música, de iluminação, de adesivo, de tudo no meu estúdio comunica para ser acolhido pelas aquelas Legal. pessoas que Show. precisam. E a gente estava falando disso. E aí, quando você faz isso, você entende uma coisa: nem todo aluno é seu aluno. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Falou, cara, não, acho que para você tem que procurar uma academia assim, assim, assim. E da mesma forma, a outra academia vai trazer para você. E olha como é que esse mercado gira. E quando você faz esse posicionamento, Fábio, de dizer, aqui eu aceito você, estou preparado para te atender, ele vai e ele mesmo divulga. Porque é uma rede. É o vínculo social que ela tem, é aquele do obeso, da terceira idade, das mulheres 40 a mais e tudo mais. E Então, a melhor propaganda ainda, né? É o cliente satisfeito, né? é o classified, né? Então Traz ele vai outro. divulgar para várias pessoas. Então, depois que você faz esse posicionamento e que você entende o nicho certo, você entender que nem todo cliente para você, mas o seu cliente, ele vai ser bem recebido naquele lugar, você vira a chave do seu negócio. E é igual o Fábio falou, a questão do preparo, o idoso, por exemplo, o tanto do aspecto psicológico que você tem que trabalhar com o idoso, né? Olha o embargo de vida que aquela pessoa já tem. Aí você vai ter uma conversa na esteira com o idoso, se você é superficial, você não entende da vida daquela pessoa, ela não consegue nem se comunicar com você. E é igual você falou, às vezes ele está lá só para um bate-papo. É. Quantas vezes já tive que mudar a estratégia e tem profissionais que ficam, às vezes, tão preocupados naquele roteiro técnico e esquece essa questão. Mas quantas vezes um aluno meu já chegou e eu tive que mudar todo o planejamento daquele aluno porque ele não estava bem naquele momento. O idoso é uma sequência de perdas na vida dele, né? Perdeu amigo, perdeu trabalho, perdeu mobilidade, às vezes perdeu filho, já perdeu os pais. Então, naquela situação que ele está, ele precisa de um acolhimento totalmente diferente, né, Fábio? Então, eu acho perfeito. E eu acho ali, já respondendo a sua pergunta, o segredo desse momento que a gente precisa agora é de vários profissionais e várias empresas atendendo diferentes tipos de público. Aí sim a gente tem um mercado e a gente consegue mudar esse cenário de 90% das pessoas que não estão praticando atividade física. Né, Fábio? Se a gente olha assim, fala, hoje é o momento. Todo mundo se fala de exercício físico. Não tem como ter saúde sem exercício físico. O médico fala, a mídia fala. Então, falta só o profissional de educação física ou o mercado dizer que também é esse lugar são para eles. Fez isso, virou a chave. Nos meetings desse ano vão ser 11, né?
e inclusive um em Brasília. A gente está com o palestrante Fernando Teixeira, que ele criou agora um produto exatamente para aumentar aumentar o LTV, o tempo que o cliente fica na academia, diminuir o churn, a saída do cliente, e aumentar o ticket médio. Então, nessa quinta e sexta, ele vai estar em Brasília, num evento exclusivo nosso, e vai rodar o Brasil com a gente com esses 3 temas. E o que ele mostra? Exatamente isso. Academias preocupadas somente com os 10%, abaixa, sai daqui, entra ali, cara, eu te dou um desconto, vem para cá. Fica disputando mesmo, Mesmo né? cliente. E aí a gente tem um oceano de obesos, cardiopatas, né? Pessoas com diabetes, pessoas com um monte de problemas psicológicos, né? Doença mental, ou seja, e ninguém está cuidando dessas pessoas. Então ele criou produtos para essas pessoas. Então você que tem uma academia tradicional, você vai abrir um espaçozinho lá que você já tem, investimento zero, mas você vai qualificar os seus professores para atender a esses 5, 6, 7 tipos de pessoas. E aí você vai cobrar para esse cliente o dobro, porque ele paga. Ele só não quer ser atendido no meio da sua musculação e no meio da sua ergometria no mesmo horário. Então você vai criar horário específico para ele, vai criar um plano de perda de peso, de emagrecimento, vai criar um plano para vamos viver até os 100 anos, né? Ou seja, dar nome para os planos e vender produtos específicos para pessoas específicas que precisam daquilo. Então você já está convidado essa sexta-feira. Tô dentro. Uma coisa que eu acho interessante, que ele já trabalha dentro daquele programa de avaliação física dele, e é uma coisa que eu divulgo, o BIA, que eu divulgo muito. Ele foge daquela avaliação física tradicional, que é só medida. Eu tenho uma raiva daquilo, Fábio, tão grande, que a pessoa entra lá e fala, nossa, parabéns, você tá gordo, você tá obeso, você tá acima do peso. Isso aí já o espelho, Que ele já sabe, né? o espelho já falava para o cliente. E ele faz uma abordagem de sintomatologia, que são 15 sintomas que ele faz dentro da BIA, e que ali o profissional que entender, ele já tem resultado na pessoa e a fidelização dele mudando aquela sintomatologia. Trabalha sono, trabalha digestão, trabalha água. Às vezes um ajuste de água, você já consegue destravar o emagrecimento da pessoa. Verdade. Ou de estresse, ou entender, por exemplo. Eu acho perfeito aquele trabalho que ele faz lá. Porque ali a pessoa já tem um cenário seguinte. A pessoa trabalha o dia todo, ela tem falta de disposição no período da tarde, então chega à noite ela já está cansada. E o profissional que recebe aquela anamnese ali, ele já entende, por exemplo, que aquele treino não é um treino intenso ou um treino que tem que ser para a pessoa sair de lá mais cansada ou mais estressada. Então, olha o tanto de ferramenta que o Fernando já trabalha nessa BIA e que eu tenho certeza que com esse outro programa já agrega mais valor, porque vai entender o ser humano como um todo. Não, e ele é tão fera, cara. Conhece o Fernando? Não. Só lá do grupo mesmo. Cara, ele é tão fera, porque ele não só entrega o conteúdo, ele entrega as ferramentas que você vai cuidar do aluno. Tudo pronto. Então, Show. nessa quinta e sexta, ele vai mostrar 3 ferramentas que ele criou para segurar o aluno mais tempo na academia, entregando qualidade. Quinta e sexta agora. Quinta e sexta. Aí você vai escolher uma turma. Sexta já lotou, só tem quinta à noite agora. E aí você pode levar seu coordenador também. Então eu vou te passar tudo. Mas, cara, o fera é isso. Ó. Olha, cria lá um produto para terceira idade. Pô, aí você vai quebrar a cabeça, não é a tua área, não vai conseguir criar. O cara já te entrega pronto. Tá aqui a tecnologia, inclusive com a tecnologia, Olha aí. que você não precisa comprar, você aluga. Usou 2, 3 meses, não funcionou, obrigado, não deu para mim. Você não Show. gastou 100 mil reais para comprar um produto que vai pagar 500 reais por mês. Time Então, grande. cara, bacana. Que mais, gente, que a gente não falou aqui? Então, já temos uma corrida, já temos uma Arena Health no BCFW, que mais? E o que tem de mercado hoje, ô Fábio, que você está vendo dos novos estúdios? A gente vê, por exemplo, a parte do ciclismo, a gente vê a parte dos race. E o que você está encontrando mais, você que é uma pessoa mais experiente, vivido ali? Tá me chamando de velho, não, né? Não, cara? experiente, né? Você sabe Nossa liderança, né? Você sabe que você inspira a gente, né? Mas assim, eu vejo uma tendência muito grande dos estúdios. Igual do ciclismo, do race e tudo mais. Você vê uma coisa acontecendo mais e você acha isso uma boa ideia nesse sentido? Tiago, eu vejo mais do que isso. Eu vejo, na verdade, que o mercado de fitness está cada vez mais se especializando. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você tem muito dinheiro, você pode ficar num hotel boutique,
num motel premium, você pode ficar na suíte presidencial. Se você não tem dinheiro, você pode ficar no Ibis, que é baratinho. Ou seja, se você tem dinheiro, você pode comer no melhor restaurante de Dubai, de Brasília. Se você não tem, você vai no McDonald's, você come um sandubinha na esquina, o cachorro quente, o doguinho ali, né, da esquina. Então, o mercado de academias, na minha opinião, está se especializando. Então, é especialização em bike, especialização em perda de peso, especialização em mulheres. Hoje a gente tem um case fenomenal em Brasília, que é a Slim Fit. Né? Ela criou um programa para mulheres, criou uma academia, né? Não tem nenhum equipamento, só acessórios. Ela criou a metodologia de aula, 24 unidades no Brasil, só uma dela, 23 franquias. E se você perguntasse para mim há 5 anos atrás, Fábio, eu vou montar uma academia só para mulher, você tá maluco, isso não deu certo. Deu. Slim Fit, né? Então, especialização. Então, CrossFit, olha o CrossFit. Os caras pagam caro para levantar pneu, subir em corda e correr na rua. E tá tudo certo. É o grupo deles, é a tribo deles. Então, a gente precisa olhar para o mercado e ver qual é a tribo que não está sendo atendida. Né? Eu me lembro que quando a Smart Fit nasceu, né, ela é minha concorrente, eu tinha academia na época, os donos de academia do Brasil todo, os grandes donos, né, das grandes redes, meteram o pau, os caras tá malucos, essa conta não vai fechar, a academia é R$39. Mas era essa mesmo. Você, inclusive, teve um que falou para mim, Fabão, quando ele começar a quebrar, eu vou comprar todas as unidades dele. Hoje o cara tem 2.000 unidades, ou seja, ele não estava preocupado com os concorrentes, ele estava preocupado com o mercado. Ele pesquisou o mercado, criou, cara, isso aqui tem mercado para crescer. E criou, hoje, está bilionário por causa disso. Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, eu acho que existe um universo de pessoas que não estão atendidas dentro das academias hoje, que precisam de empresários competentes para reconhecer isso e criar um produto para esse cara. Então vai ter bootcamp, vai ter yoga, vai ter só de bike, só de esteira, só de aula de ginástica, um monte. A gente precisa agora fazer a pesquisa e criar. Legal, muito bom, hein? Show. E você, o que você está vendo por aí, cara? Você que está no CREF lá, né? O Patrick está no Confef. A gente sabe que é uma luta, né, meu amigo? É uma luta, né, Fábio? E uma luta num contexto global, né? Igual, por exemplo, tantas conversas, né? Eu acho que o pessoal às vezes até critica demais o CREF, alguma coisa, por falhas nossas de divulgar. Mas ano passado a gente deve ter tido pelo menos uns 7 encontros com o deputado Martins. 7 encontros para conversar sobre o mercado e situações. Fábio, olha uma situação que às vezes caiu na mão, a sorte que caiu na mão dele, como relator do projeto. Havia um deputado que colocou lá o seguinte: as academias darem, por exemplo, 50% de desconto para o obeso, para bariátrico e diabético. Aí eu falei assim, legal, e a contrapartida? Vai ter abatimento no imposto, a gente vai receber uma ajuda. Não. E o deputado, que não era o Martins foi relator. E a sorte que caiu na mão dele, a gente conseguiu segurar para conversar sobre isso, que é um papel que o CREF faz sobre isso. Vamos conversar sobre esse cenário. Não taxar se está errado, se está certo, mas vamos dialogar sobre isso. E ele falou, Thiago, mas e aí? Eu falei assim, cara, primeiro, entende que vai criar uma bolha, porque sempre alguém vai pagar a conta. Não tem se eu vou ter que dar 50% de desconto para esse aqui vai ter que pagar um pouco a mais e vou dividir essa conta. Daqui a pouco eu começo a inflacionar, esse sai, esse vira o quê? Um obeso, um diabético, vai fazer uma bariátrica, entra dentro desse percentual e a gente cria uma bolha que daqui a pouco não dá conta. Então, isso é uma coisa real. E segundo, a gente tem que trabalhar na promoção do exercício físico pela saúde, não o contrário, como se fosse uma bonificação igual os restaurantes dão, porque você fez isso, você tem que fazer, você vai ganhar um desconto no seu prato. Não, você fez isso, então você tem que fazer exercício físico. E é a comunicação que a gente faz com diversos médicos, por exemplo, Fábio. Recentemente, conversei com o Dr. Renato e ele falou uma coisa interessante, que é o que você falou. Ele falou, Thiago, a gente divulga para todo mundo que tem que fazer exercício físico. Por exemplo, o cara está com lesão no joelho, lesão na coluna, dor no ombro, toda situação. Ele tem que fazer exercício. Mas eu tenho um problema. Onde indicar? Não acho o profissional qualificado para dor no joelho, para dor no ombro. Entende isso? E assim, é a demanda que a gente tem. A mesma coisa a gente fala com endócrino, geriatra.
que fala assim, o idoso tem que fazer. Antigamente a gente tinha muito, né, Fábio? Pegava já os exercícios prescritos pelo médico. Hoje você vê que eles estão tentando. Mas depois que a gente conseguir realmente se posicionar e falar, cara, confia, você tem que fazer, é para fazer o trabalho de reabilitação e tudo mais, pode deixar que a gente é capacitado a isso. Todo o cenário muda. É igual você falou, os hospitais estão cheios. Clínicas de psicologia. Eu estava conversando recentemente com a psicóloga os problemas que a gente está tendo atualmente, burnout e esses relacionados ao estresse. Então, tudo isso é remediado pelo exercício físico. Hoje tem até uma brincadeira que fala, cara, se você está com saúde mental, tá errado. Não pode. O Brasilzão não tem condição, cara, de você ter saúde mental. Mas eu queria fazer duas colocações, o Thiago. Primeiro é o seguinte, a gente reconhecer o nosso erro. Então, eu sou profissional de educação física e eu vejo a grande falha que nós temos como profissional. E uma delas é isso, é achar que o CREF existe para trazer benefício para ele. O CREF existe para trazer benefício para a população. Então, ou seja, eu pago o CREF, nem sei para que eu pago o CREF. Cara, você paga para o CREF proteger a população de maus colaboradores. Lógico que pode até ter outras coisas que o CREF pode fazer, mas o 001 do CREF é isso, é proteger, é fiscalizar e proteger a sociedade de maus profissionais, né? Então, eu vejo isso, que muitos profissionais, cara, só querem ver a nós. Então, por exemplo, essa lei que foi aprovada, que graças a Deus não está funcionando, e essa é só a minha visão, né? Que é a lei do personal, que o personal poderia entrar em qualquer academia, ganhar o seu dinheiro com o aluno, cobrar do aluno, dar a aula e não pagar nada para o dono da academia. É um absurdo. É uma lei inconstitucional. Deveria ser proibido até de propor um absurdo desse, né? E um deputado criou essa lei esdrúxula, que sabia que não seria aprovada, então ele criou, não botou o nome personal, não botou o nome academia, vendeu para os personagens que a lei tinha valido, tinha sido validada, foi validada, mas como não tinha nome de nada, quem está fazendo a fiscalização não entende que é personal. Então, graças a Deus. Porque, cara, é um absurdo. Imagina você, quantos milhões você já botou na sua academia ao longo do tempo? Aí você paga aluguel, paga energia, paga água, paga luz, paga tudo. Aí chega o cara lá e usa toda a sua estrutura. Não, mas sabe o que eu vejo? Eu até brinco, porque eu analiso muito sobre isso, né? Mas, cara, desde que o personal não cobre, então pode ser de graça. Vamos ver se o personal topa dar aula de graça. Ele não topa, mas ele quer que o dono da academia faça de graça para ele. Então, é tão absurdo agora. E eu vejo isso tão pequeno, cara. Isso assim, é tão falta de visão, que eu acho que esse é o problema da nossa profissão. Entendeu? Por isso que alguns que estudam, que se dedicam, que correm atrás, acabam ganhando dinheiro, fazendo sucesso, cara, por causa do esforço, porque é tão fácil hoje ser acima da média, porque a grande maioria não quer nada com nada. Eu fui numa faculdade da palestra, o povo aqui, ó, no meio da palestra, cara, como sendo um profissional de sucesso ganhar dinheiro? O cara tá aqui, ó, tá nem prestando atenção. Então, cara, a nossa profissão, como outras também, cara, mas tá faltando, meu amigo, esforço, dedicação, brilho no olho, cara. E amor ao próximo também, que eu vejo pra caramba. Eu acho que o grande diferencial, o cara quando gosta também, quando se preocupa, quando vê... porque às vezes o cara chega na tua academia, ele quer só uma instrução. Igual você falou, a questão da água. A pessoa saber quanto de água que ela tem que tomar, já faz um diferencial incrível na vida da pessoa. Então às vezes o cara tá ali, ele quer só uma instrução. Não, faz isso aqui, ó, suplementa aqui, toma uma creatina, faz isso, pronto. Você já vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa, né? Então assim, eu vejo que os caras, se você pagou, beleza. Se não pagou também... Né? Então eu vejo assim que a gente está ali para contribuir de forma positiva na vida da pessoa, amar ao próximo mesmo, ter cuidado, não vem cá, tá errado, vem cá, é assim e tal, né? E o que a gente vê é isso, você pega aí 10% dos profissionais de educação física que dão esse atendimento são os que crescem, são os que estão cobrando embora. 200, 300, 400 reais, enquanto os outros 90%, cara, chegou atrasado, quer sair mais cedo, enche de atestado, não tem comprometimento. Ele não tem comprometimento não só com a academia, nem com os alunos. É com ele mesmo. Ele não tem comprometimento com ele mesmo. mesmo. Aí ele reclama que o mercado tá ruim, de vez em quando eu encontro com algum na rua, pô, Fabão, o mercado tá uma porcaria, paga mal. Aí eu já fico puto, sabe o que eu falo? Paga mesmo. Gente como você tinha que devolver dinheiro, cara. Porra, Fabão, é isso mesmo, cara. Tá cheio de gente ficando rico no mercado e você tá reclamando do mercado. Já pensou em entregar mais? Já pensou em brilhar seu olho, em chegar mais cedo, em sair mais tarde?
Não, pô. Então vai encher o saco de outro, porra. Eu fico logo puto. E, Fábio, uma vez aconteceu comigo assim, essa história, porque chega toda hora esse momento, né? Querendo que a gente compre essa briga, que o CREF compre essa briga e que a briga do piso salarial. É o pior. Aí, quando chegou esse do CREF... Que não tem nada a ver com o CREF. Não tem nada. É sindicato. Além que não tem nada a ver, a gente vai por essa dor que você está falando, Fábio. Igual, por exemplo, uma vez eu virei e falei assim, deixa eu te falar, tá faltando só isso para você virar milionário? Se tirar essa taxa da academia, então aí virou a chave para você, você fica rico. Não é piso bem de 500 assim. reais. Botamos um piso de 500 reais, você tá pronto. Aí resolveu sua vida? Falei, então, o errado não tá aí, cara. O errado tá na profissão. E é por isso que todos os anos, cara, no Brasília Capital Fitness, a gente põe palestras sobre visão de negócio, põe palestras sobre nichos de mercado. Léo Lima, o nome do professor chama Léo Lima, extraordinário. Então, cara, a gente faz a nossa parte. E aí, todos os anos, a gente dá uma carga de cortesias para o CREF, de gratuidade, no BCFW. O CREF não consegue usar todas as cortesias que a gente dá. Porque o profissional não tem interesse. Por isso que o cara me procura na rua, pô, Fabão, paga mal. Paga. Por merda como você paga mesmo. Ó, pra você ver, a feira, se você não assistir nada, ela já te inspira. O pisar lá dentro, o respirar o mercado fitness, igual você falou das outras, Arnold. Eu, por exemplo, eu pago para ir nesses outros lugares. O cara tá aqui dentro, não vai ter custo nenhum, porque nas outras você paga para entrar. Uma coisa que o Fábio faz, não cobra para poder o cara entrar na feira. E o cara não vai na feira para entender o mercado. Eu pago em outros lugares para poder entrar. Eu estava vendo esses dias da de odontologia. Qual que é o nome da feira deles? CIOSP. R$200 para entrar. R$200 para você entrar lá dentro. Você não vai ganhar nada, só para você participar lá dentro. E é lotado. E o nosso profissional aqui, que tem a feira do BCFW, gratuita, que só de você pisar lá dentro, você inspira o fitness, você inspira, respira todo aquele movimento que está acontecendo e vê o tamanho que está, e a pessoa não vai. E o problema está no piso, ou está porque... Está no mercado? Está no mercado, ou porque a academia paga a taxa? Tiago, às vezes eu encontro um cara, um profissional de educação física, e aí, Fabão, como é que tá? Cara, aí como é que foi o evento esse ano? Cara, foi legal, 52 mil pessoas, 3 mil inscritos, 100 milhões em negócio, foi bacana. Você não foi? Ah, pois é, cara, esse ano não deu para ir. É mesmo? Aí eu vou. O que houve? Ah, cara, que domingo era aniversário da minha mãe. E aí tinha um churrascão. E por que você não foi na quinta, na sexta e no sábado? Ah, pois é, cara, não deu. Aí eu penso, cara, o cara trocou o futuro dele de se encontrar com os melhores profissionais do país, que quem vem são os melhores profissionais do país, entendeu? E aí os grandes donos de academia estão todos lá, tá precisando de emprego, tá precisando melhorar de emprego. Tá lá o dono da Evolve, tá lá o diretor da Smart, tá lá o dono da Blue, tá lá o dono da Ultra, e ele não foi por causa do churrasco da mãe no domingo. Ou seja, ele trocou o futuro brilhante com dinheiro, com abundância, por causa do churrasco, por causa da bebedeira do churrasco, que às vezes não era nem Heineken. Então eu brinco, meu irmão, se você for trocar o seu futuro por algo, troque por algo que vale a pena, porra. Entendeu? Aí essa é a mentalidade dos caras. O problema é o CREF, o problema é o dono da academia que ganha demais e paga pouco, o problema é o governo, o problema é o BCFW, o problema é o mercado, nunca o problema é ele. Quando ele entender que o problema é ele, o problema está resolvido. Sabe por quê? O que eu aprendi, cara? Quando você descobre que o problema está em você, tem solução. Quando o problema está no outro, você não consegue resolver. Ele não vai querer mudar, mas se eu mudar, eu resolvo. Eu aprendi isso com 20 anos de idade. Entendeu? Então, essa é a missão, cara. Inspirar profissionais de educação física a estudar mais, a se dedicar mais, a entregar mais, a correr mais atrás. Esse é o segredo de qualquer profissão, cara. E a maioria, uma frase, um clichê que tem é a busca da valorização. Nós não somos valorizados, né? Mas o que está na nossa mão, o poder de fazer isso acontecer. E nesse momento. Nunca houve um momento na história, e Fábio, eu já escuto você falando isso há mais de 20 anos, da questão do bem-estar, da saúde, a importância do profissional de educação física na ação do movimento. Só que eu nunca vi uma oportunidade tão boa como essa que a gente vive agora. Com todo o cenário a favor, médico mandando pra gente, mídia mandando pra gente, hoje você não se fala de saúde. Psicólogo mandando pra gente. Não, é todo o cenário. Então, onde é que está o erro?
Essas canetinhas o cara não pode usar se não malhar, porque ele vai perder massa magra. Aí é um Ou seja, perigo. até quem usa, e isso vai ser dito lá agora, nesse evento de quinta e sexta, e durante os meetings, Fernando vai mostrar, cara, milhões, não é dinheiro. Se o cara paga R$ 2.000 por mês na canetinha, não é dinheiro, né? E essas pessoas precisam fazer musculação. Então, ou seja, está tudo a nosso favor. Agora, o que está contra? Né? A visão de muitos profissionais. Eu tenho um rapaz que trabalhou comigo durante muito tempo, que chama Bruno Falcão, né? Ele foi meu braço direito durante 10 anos, um cara fera, tá voando alto, né, na nutrição. E a gente, de vez em quando, se encontra e discute, né? A gente bate papo. Cara, o nutricionista paga R$ 2.500 para vir no congresso dele. R$ 2.500, vem de Manaus, Belém, ele põe 2.500. Eu vi, ninguém me falou. Ele me convidou, Fabão, vem aqui. Fui lá no auditório Master, tinha 2.500 nutricionistas do país inteiro pagando R$ 2.000, R$ 2.500. Cobra R$ 300 do personal para ele fazer o curso com o Jonato Prestes. Porra, que caro! Então, cara, enquanto não mudar essa visão, o profissional de educação física não será valorizado porque ele não se valoriza. Sim. Essa que é a verdade. E eu entendo que ele precisa de uma profissionalização, dele entender. Eu sempre falo, Fábio, que assim, o profissional de educação física, ele é a sua empresa. Acho que qualquer autônomo, qualquer profissional autônomo que entender, ele é a sua empresa. Então, ele como sendo sua empresa, primeiro, ele não precisa depender de tudo isso que a gente falou, de academia, de CREF, de tudo mais para fazer o cenário. Segundo, ele vai se entender como empresa. Então, ele vai precisar fazer marketing, ele vai precisar fazer vendas, ele vai precisar fazer gestão financeira, Aprender a cobrar. Aprender a cobrar, aprender a vender. Lá no estúdio, quando eu fui abrir, Fábio, aí eu chamei uma equipe de personal trainer para trabalhar com a gente. E não precisava. Mas o que eu fiz, Fábio? Eu falei assim, ó, vamos fazer rodízio, igual loja. Quando entrar uma pessoa, a pessoa vai fazer a abordagem, quem tiver na frente, e vai passar por uma lista de personal trainer, e daí você faz a sequência da venda. Aí, beleza. Aí começou 2 ou 3 a reclamar, Fábio. Falou, não, mas é porque a pessoa, eu recebo o telefone, mando o preço para a pessoa e a pessoa não fecha comigo. Aí eu falei, mas você não chama nem para conversar aqui? Você não está chamando ele nem para vir aqui para você mostrar o valor que você tem antes de você dar o preço? Porque, Fábio, hoje as academias que tem, R$ 100, 150 e tudo mais, mas você vender um valor de R$ 500, R$ 600 por telefone, simplesmente, quanto que é para treinar aí? R$ 600, a pessoa vai fechar? Então precisa até de um script de vendas. A pessoa tem que... treinamento, né? Um treinamento. Aí o personal trainer quer cobrar aquele seu valor e tá achando... Aí foi reclamar comigo como se eu não estivesse mandando pessoas qualificadas para ele vender. Aí eu peguei e falei, sabe o que eu fiz? Eu acabei com isso. Eu falei, então agora vocês vão atrás, vocês vão ter outro problema, que é ir atrás do cliente. Eu tô mandando o cliente para você. E outra, cara, eu não sei fazer. Busca no chat GPT, cara. Hoje eu uso o chat GPT diariamente para fazer postagem, para mandar mensagem em grupo. Usa o GPT. Cara, outra, se admira alguém. Fulano, cara, eu quero te pagar um café. Posso te pagar um café? Vamos bater um papo, tô precisando de ajuda. Cara, quanta gente me liga, às vezes, eu ajudo todo mundo, recebo todo mundo. Às vezes o cara, porra, Fabão, vamos almoçar. Chega lá, pô, eu tô com esse problema na academia, cara, faz assim, faz assado, faz assim, porra, cara, show de bola, me ajudou demais, porra, obrigado. A conta, Fabão, R$ 100 para cada um. O cara não paga nenhum almoço. Ele tomou uma consultoria de graça e não paga nenhum almoço. Então, cara, é cara de pau pra cacete, Tenso, né? bicho, entendeu? Então, cara, você convida alguém para tomar um café, paga o café do cara, escuta o cara. Você tirou seu tempo, Entendeu? né? Dá suporte pro cara ali. Só de escutar, né? Não, e você vê que todas as outras áreas, as pessoas pagam caro, né? Você vê Flávio Augusto, todas essas pessoas falando de uma mentoria, de uma consultoria igual a essa, você tá falando de milhões. O cara pagou R$ 1 milhão pro cara ir lá tomar esse café com ele. E o nosso setor não quer pagar por isso, não quer pagar o preço. Mas é isso que eu tô te falando. Ele não entende que precisa investir para poder ter o retorno. Ele só quer, né? Só quer. Ele só quer. Só quer. Ele só quer tirar. Não vai E seguir. isso é o quê? Falta de visão. Então, cara, o tempo vai passar, a gente vai conseguir, as pessoas vão, né? 10% vai se conscientizar, 20%, 25%, 30%, mas vai chegar o dia. Agora, é isso que eu te digo, cara. Frequenta esses ambientes, né? Eu, igual você, eu vou todo ano para Irsa, eu vou todo ano para o Arnold, eu viajo já fui mais de 10 vezes para Irsa nos Estados Unidos, já fui para Rimini, Feira de Rimini na Itália, né? Agora estou programando de ir na da Alemanha. Então, cara, você quer crescer, você tem que andar com quem
quem é grande, pô. Aprender, né? E outra coisa, mudar o ambiente, né? Se você vive naquele ambiente com pessoas que só reclamam, que só é aquele mesmo cenário, que não vê nada diferente daquilo que você está querendo. Ou então que você pede. Sabe o que eu acho engraçado, eu acho pior? Quando pede conselho para alguém que é pior que você. Um exemplo, né? Por exemplo, vou pedir um conselho de casamento para alguém que já separou 3 vezes. Qual vai ser o conselho dessa pessoa? Agora, vá pedir um conselho para alguém que tem um casamento com todas as dificuldades que um casamento tem bem sucedido. Essa pessoa consegue te acrescentar muito bem. Cara, teve eu fui há 3 anos, eu fui naquele evento de marketing digital em Florianópolis, como é o nome? O Summit. Web Summit, o Summit. RD Summit, sensacional. Para entender sobre marketing digital e tal. Até hoje eu aplico isso tudo que a gente aprendeu. E aí, cara, eu fui com a minha sócia e falou, Fábio, tem o plano Premium, que dá acesso a todas as salas, comida, bebida, que é R$ 1.500, e R$ 700 é o básico, você assiste todas as salas. Você assiste todos os cursos, mas não tem direito a nada. Não, vamos no básico, né? Chegamos lá, cara, eu queria assistir algumas palestras. Eu chegava na sala cedo. Peraí, você não é Premium. Espera encher a sala de Premium, depois você entra. Comecei a ficar puta. Aí tinha uma sala lá, cara, lotada de gente comendo e bebendo. E você fui de entrar fora? eu fui entrar na sala. Não, Sua segura. pulseirinha não é de prêmio, não. Você não pode entrar aqui, não. Cara, eu fiquei puto. Só sentava no fundo da sala, né? Porque tinha que esperar os prêmios entrar. Aí cheguei em Brasília e falei, cara, vou criar a área VIP do BCFW. O cara que comprar a área VIP assiste todos os cursos de gestão ou todos os cursos técnicos. E vai estar se relacionando também com outros caras. E tem né? acesso à sala VIP, com comida, Sala bebida, VIP. DJ, tudo. Fazendo Irmão, networkzinho. hoje, isso tem uns 8 anos, hoje é o ticket que a gente mais vende. R$ 1.500, área VIP. Porque ele vai se encontrar com o dono da Evolvo, com o Roberto da Corpo Saúde, com o deputado, com o Tiago, ou seja, é onde, cara, eu quero crescer, sou personal, quero crescer. Cara, compra o VIP que você vai se encontrar os 4 dias com esse cara. Então, ou seja, a gente já está sempre criando, sempre movimentando. Não, e se você olha assim, o valor é barato demais, né? Porque você divide isso só pela questão dos meses. 10 cursos, dá R$ 150 cada curso, mais a comida, bebida, DJ, networking. É barato. Só pelo network, igual você falou, já valeria. Já paga. Porque isso aí, às vezes, vale muito mais do que qualquer outra coisa que você vai buscar aquilo ali. Uma conversa, um bate-papo, um encontro. No evento mesmo que a gente fez no domingo da parte health lá, o tanto que, por exemplo, despertou o interesse de outras pessoas e vem conversar. Lotado de domingo, de 10 da manhã às 19, lotado. De evento. E assim, você vê o que aconteceu. Outros cenários, outros ramos vindo conversar com a gente. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Opa, conversa comigo, pega aqui meu telefone. E olha que interessante que isso move, né? Imagina você ter um espaço VIP onde você vai ter todas essas outras pessoas acontecendo. Eu falo muito de mudar ambiente, sabe, Fábio? Assim, eu acho que você está andando com uma pessoa que ela está te puxando para baixo e a população brasileira até tem essa tendência, né? Eu quero te ver bem, Fábio, mas não melhor do que eu. Então, você indicou esse cenário, cara, corta isso. Cara, eu já tive o sonho de tentar ajudar o mundo. De tentar ajudar todo mundo. Hoje eu não tenho mais. Eu quero ajudar os 10% que querem ser ajudados. Então, Fábio, 18 mil, 16 mil profissionais. Não quero, não. Só quero 1.600. Eu quero 10% que estão afim, que estão dispostos a pagar, te escutar e mudar. Porque os outros 90% só querem, cara, o CREF não faz nada. Esse evento todo ano é a mesma coisa. Todo ano a gente traz 20, 30, 40 palestrantes diferentes. Todo ano a mesma coisa para você, cara. Que não vai. Para quem vai todo ano, ama, de paixão, tá no VIP. E muda e você vê, né? Eu já acompanhei muito isso, Fábio. O mesmo que tá lá no Arnold, ele tá aqui. Né? Então, por exemplo, assim, você vê o cara que tem uma oportunidade de ter. E é beber da fonte, né, cara? O cara vai receber o que está ali de primeiro, de estar acontecendo. Eu lembro, por exemplo, a gente está na onda do peptídeos. Eu lembro desse cenário que foi falado há 3 anos atrás. Só que a gente ia ouvir falar sobre isso. Né? Então, por exemplo, quem pescou naquela época, já entendeu o mercado naquele momento, já saiu na frente de todo mundo. E quantas outras coisas vão acontecer em relação a isso e que estão dentro da feira? E eu comungo com o que você falou, cara. O cara é profissional de educação física, mora em Brasília. O 3º maior congresso do país acontece aqui. 4 dias. E ele não vai.
Aí eu quero mudar esse cara? Não quero não, amigo. Pode ficar aí. O mercado tá ruim. Tá, pra você tá ruim. Pra mim não tá não. Pra ele não tá não. Esse aqui não tá não. Mas pra você tá ruim, vai continuar ruim. Enquanto ele não mudar isso aqui, ó. Mentalidade. Entendeu? Quer tudo de graça. Ele quer o CREF de graça, ele quer que o CREF arrume o piso, aumente o salário dele, ele quer que o professor, o dono da academia pague mais para ele, não cobre o taxa de personal, ele quer ir no congresso, não pagar a inscrição. Cara, isso não existe. E chega no final do ciclo, ele não tem sucesso. Se todos esses fatores acontecessem... Não é no final do ciclo, ele não tem sucesso nem no início, nem no meio, nem no fim. Não, você imagina o seguinte... A culpa nunca vai ser dele. Não, você imagina, todos esses cenários acontecendo a favor dele. Ao final de tudo isso, ele não vai ter sucesso. Né? Infelizmente, né, Fábio? Mas é igual você falou, também é uma oportunidade, né? Quem entende... Porque, por exemplo, você brigar numa área onde todo mundo é high, todo mundo é alta performance... Você galga muito mais para poder chegar. Agora, o profissional que está assistindo, o empresário que está assistindo, que entende que a demanda está por baixo ainda, nesse cenário, e a gente tem isso para todo o nosso favor, ele se diferencia fácil em fazer. Não, meus amigos, foi muito bacana esse bate-papo. Obrigado, né? Show. Por vocês dedicarem o tempo aqui para a gente bater esse papo. Daqui vai sair muitos bons negócios. Assim, né? Só aprendizado com esse homem, né? Aqui qualquer momento... E aí eu queria que vocês dessem a palavra final aí. Vai, Fábio, Thiago. eu primeiro só quero agradecer e mais uma vez reforçar o agradecimento por você ter aberto tanto esse espaço como a Arena Health que a gente vai fazer no BSFW. Galera, participem. Lá o momento vai acontecer. Então, por exemplo, se você precisa de um momento da sua vida para poder virar a chave, vai ser no BSFW, principalmente acontecendo na Arena Health. Então eu deixo esse convite para todo mundo, mais uma vez agradecer o espaço que tem. O CREF, ele está para ajudar, Fábio, a gente está com várias conversas esse ano para a gente poder fazer capacitações, desenvolvimentos, e é igual você falou, nossa missão, Fábio, é simplesmente virar e proteger a sociedade daquele mau profissional, ou daquele cara que não estudou e tudo mais. E isso já protege o profissional de educação física, mas a gente pensa muito além. Vários debates, várias conversas, a gente já protegeu, por exemplo, da Confederação Brasileira de Fisiculturismo, queria abrir agora para que formasse, só fez um curso lá. Primeiro começou com um curso de 60 horas. Você fizesse um curso de 60 horas, você já poderia trabalhar dentro da musculação. A gente derrubou. Eles mudaram para 2 anos agora, a gente conseguiu derrubar também. Então, são todas brigas que a gente entende que protege a sociedade e protege o profissional de educação física também. Então, o CREF está lá e esse ano a gente está com proposta e tudo mais. Mas quero agradecer, deixar a oportunidade, quem quiser conhecer também o Estúdio Fit 7, entender um pouco mais como se trabalha com mulheres. Fala seu Instagram. Meu Instagram é Thiago Carlos Personal, o do Estúdio Fit 7, @Estúdio Fit 7. Quem quiser conhecer, conversar, eu sou igual o Fábio. Quer bater um papo, quer conversar, estou aberto. Eu tenho prazer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado pelos alunos que eu atendo, pelos profissionais que querem desenvolver. Já treinei vários profissionais que hoje são muito gratos porque conseguiram fazer esse desenvolvimento. Sempre trabalhei nessa visão, Fábio, que você sempre me ensinou isso também, né? Olhar para um outro lugar. Sair daquela bolha, daquela caixa, pensar fora da caixa, ver um outro cenário, um outro mercado. E posso dizer hoje que, graças a Deus, eu tive sucesso, estou tendo sucesso e galgando cada vez mais. Então, Amém. Só tenho gratidão. Tamo junto. Daniel. Fabão, só agradecer, cara. Obrigado pelo convite, obrigado. Conhecendo aí o Príncipe Thiagão aí, fera. Satisfação enorme. Deixar meu Instagram aí, Daniel C. Stark, nossa academia lá, Academia Stark 360. Você que não se sente bem, Como academia é que de rede. Stark? STARK. Esse apelido Fala eu de ganhei. novo. ASTRK. Esse apelido eu ganhei lá na Alemanha, que Stark é forte, grande, né? E no meu time tinha 3. Aí os caras, o grandão, forte e tal. Aí pegou Stark. Aí quando eu fui abrir a academia, eu peguei e soltei. Aí Fala de novo o arroba. Academia Stark 360. Beleza? E tamo aí amadurecendo a ideia da nossa corrida, né, mano? Bora pra cima, né? Vamos fazer. Show. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Espero que esse podcast tenha contribuído para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e até o nosso próximo encontro. Valeu! Show.